gente! Eu sou a Ellen Best e eu trouxe pra vocês algumas dicas para quem tá quase lá na primeira viagem internacional. Bom, eu reuni algumas experiências da minha última viagem e vim aqui mostrar pra vocês como é essa coisa de viajar pela primeira vez. Se você quiser conferir, é só continuar assistindo. Bom, gente, pra quem não sabe, eu acabei de voltar de uma viagem com meu namorado. Eu nunca tinha ido pra fora antes e foi a melhor experiência da minha vida. E eu reuni algumas coisas que vocês têm que prestar atenção, porque realmente viajar pra fora é um sonho meu e se for o seu sonho também, eu espero te ajudar. A primeira coisa que você tem que ficar muito atento é a documentação. Cada país, cada região tem algumas exigências, mas a primeira que você tem que matar de todas, assim, que você tem que resolver é o seu passaporte. O passaporte, se você já tem há muito tempo, tem que tomar cuidado, porque ele tem validade. O Lucas, por exemplo, teve que fazer um outro passaporte. Eu nunca tinha feito, a gente fez. E não é muito difícil, você tem que ir no site da Polícia Federal, fazer um cadastro, ir lá no dia combinado, no local combinado, levar os documentos, tirar foto e depois pegar o seu passaporte. Só que você tem que fazer isso com antecedência, porque isso tem um tempinho, né? Demora a ficar pronto. Então é isso, a primeira coisa é o seu passaporte. Tem alguns lugares que você precisa de visto. Então, assim, às vezes você quer ir para os Estados Unidos só para turistar, mesmo assim você precisa de um visto. Para a Europa, para nossa viagem, a gente não precisou de visto. Então só foi mesmo passaporte. Depois que você já decidiu o destino que você vai e já começou a pensar nessa coisa de documentação, você tem que procurar mais a fundo, assim, realmente o lugar que você está indo. Por exemplo, será que esse lugar fala a sua língua? E se não fala, será que a maioria fala inglês ou alguma outra língua que você tenha facilidade? Porque, assim, tem lugares que as línguas são muito difíceis e tem lugar que a pessoa nem fala inglês, então você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Quando a gente foi pra Alemanha, a gente simplesmente, se a gente não falasse um pouquinho de inglês, a gente tava perdido. Gente, é impossível entender alemão. Quem consegue falar alemão? É muito difícil. Outra coisa que é bem diferente nos países é o fuso horário, então você tem que ficar ligado que horas que você vai chegar lá, porque, por exemplo, tem lugar que é 4 horas a mais do que o Brasil, 5 horas a mais do que o Brasil, e às vezes você faz um planejamento esquecendo disso. Então você tem que ver que horas o seu voo vai chegar lá, no fuso horário de lá que você tá indo, e no fuso horário aqui do Brasil também, pra você fazer os seus esquemas. Então o fuso horário é uma coisa que você tem que ficar também de olho. Mais uma coisa que você tem que prestar atenção é a moeda do país. Por exemplo, a gente foi pra Inglaterra, né, pra Grã-Bretanha, e lá é Libra. A gente foi pra França e pra Alemanha e lá era euro. Então você tem que ficar ligado pra você comprar as moedas ou antes ou comprar lá e ter cuidado da onde você está comprando, pra ver se as moedas, né, se as notas são de verdade. Então, assim, também não adianta comprar em qualquer lugar. Se você quiser comprar no aeroporto, você pode. E assim, tomar cuidado mesmo pra você não levar, às vezes, só um cartão que às vezes não aceita no lugar, tem que ser um cartão internacional. Então ficar bem ligado nessa coisa da moeda, da diferença, né, do dólar, do real, do euro, da libra. Falando em moeda, uma coisa que você não deve fazer, porque vai atrapalhar um pouco a sua viagem, é toda hora comparar os preços que você tá no país com o real. Por exemplo, a libra, o euro, são moedas muito mais altas, né? Então o que acontece? Às vezes você via lá, esse chocolate custa 10 libras. Dependendo da cotação, esse 10 libras vira 45, 40 reais. Você pensa, caraca, vou pagar 40 reais no chocolate. Entendeu? E se você fizer essa comparação o tempo todo, você não consegue aproveitar a viagem. Então, assim, você tem que fazer um planejamento antes, né? De quanto você quer gastar, o quanto você está proposto a gastar. E lá tentar seguir esse padrão, mas não ficar louco toda hora botando o preço pra real, porque tem coisa que fica muito cara e você fica louco, você fala, caraca, eu vou gastar R$1 milhão nessa viagem. Uma coisa que a gente pensou, assim, que a gente já tava quase viajando e a gente viu que era necessário fazer, era um seguro viagem. Tem países que você na imigração eles até te barram se você não tiver. O seguro viagem, na maioria das vezes, ele vai cobrir alguma coisa que acontecer com a sua mala, alguma despesa médica que você tiver no país, alguma despesa odontológica, se acontecer, Deus me livre, né? Mas se acontecer alguma coisa de ruim. Então, assim, é importante você pesquisar seguro viagem. Tem vários lugares, empresas conhecidas que tem esse serviço para você contratar. A gente contratou com uma empresa só de viagem mesmo, de seguro viagem, e foi uma contratação toda pela internet, telefone, a gente não teve que ir lá, nada do tipo. Então, assim, vocês têm que ficar de olho nisso também, porque é importante. Na hora de você
começar a arrumar a sua bagagem, você tem que ver, né, se quando você for pro lugar vai estar frio, se vai estar calor, porque às vezes aqui no Brasil tá verão, no lugar que você tá indo tá inverno, vice-versa. Então você tem que estar preparado para assim, arrumar uma mala de acordo com o que está lá. Entrar um pouco antes no clima-tempo, ver como é que tá andando, olhar nos jornais, olhar na internet para ver como tá o clima. E na hora de você organizar a sua bagagem, você tem que estar preocupado também se vai caber tudo no avião, né? Porque você tem sempre uma cota de coisas para levar, você não pode levar a sua casa toda, infelizmente. E também não pode trazer tudo que você quiser. Você tem que ver quanto que a companhia aérea deixa, se ela deixa despachar 2 malas grandes e mais a sua mala de mão, por exemplo, ou quantos quilos são permitidos, essas coisas assim. Na sua mala de mão, você tem que colocar as coisas mais importantes, tipo assim, documento, câmera, celular, porque é a bolsa que vai com você no avião. Então são objetos que em nenhum momento você vai ficar longe. Dentro dessa mala de mão, você também não pode colocar alguns tipos de objetos. Por exemplo, você não pode colocar nada cortante, do estilo tesoura, gilete, nada disso. Também não pode colocar nada que seja inflamável e também não pode colocar objetos com frascos de mais de 100 ml. Por exemplo, você não pode colocar um shampoo desse tamanho de 250 ml. Tem que sempre ser menos de 100 ml. Gente, essas foram algumas dicas para que você que está querendo viajar, conhecer alguma coisa do mundo por aí. Eu tenho que garantir que é a melhor sensação, é uma coisa assim inexplicável, que eu quero repetir na minha vida várias vezes. Eu tô pra fazer vários vídeos desse tipo. Se você gostou, não se esquece de clicar em curtir e de comentar aqui embaixo pra eu saber o que você achou. E se você tiver alguma sugestão de vídeo sobre viagem, é só deixar aqui que eu respondo. Um beijo e até a próxima!